Voltamos com o Jogo do Poder, hoje com participação dos deputados André Lazzaroni, do PMDB, e Robson Leite, do PT. Deputado Robson Leite, o Rio se prepara para receber investimentos de grande porte, não só os investimentos industriais. Eventos importantes, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, trarão ao Rio investimentos importantes, impactantes. O Estado, a Prefeitura, enfim, estão se preparando para receber esses eventos de tão grande magnitude. Na sua avaliação, como é que estão esses preparativos? O senhor acredita que o Rio hoje está preparado, está absolutamente dotado de instrumentos para fazer bonito como sede de eventos dessa grandeza? Sim, eu acredito nisso. Acredito que a gente tenha condições de dar uma mensagem, passar uma mensagem para o mundo que o Brasil, não só o Rio, mas o Brasil tem condições de sediar eventos de grande porte. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, eu tenho uma preocupação, até curiosamente falando o seguinte: o impacto que o Comperj pode fazer para o bem ou para o mal para o Rio é maior, inclusive, do que a Olimpíada e Copa do Mundo. Né? Veja, 15 bilhões de reais, 200 mil empregos já numa região, né? É o debate que fizemos agora. E evidentemente que o Rio de Janeiro hoje tem que ter essa preocupação. Nesse cenário, eu tenho uma concordância nesse aspecto com o deputado André Correia, com o deputado André Lazzaroni, que é fundamental essa articulação entre os três entes, o Estado, o município e o governo federal. São projetos que interessam aos três entes. Por exemplo, o senhor está acompanhando as obras do Maracanã, por exemplo? Que tipo de avaliação o senhor está fazendo? Que o Maracanã, vocês acham que o Maracanã está com a obra em andamento absolutamente satisfatório? Qual é a avaliação de vocês? Olha, a gente na Comissão de Cultura fizemos inclusive uma audiência pública para debater, eu acho fundamental, trouxemos não só o presidente da EMOP, trouxemos também representantes do próprio governo do Estado e do IFAM, que no caso da Comissão de Cultura nós discutimos o patrimônio histórico e cultural, se estava sendo preservado ou não. Foi um bom debate, bastante pessoas. E a conclusão é que está sendo preservado. Está sendo preservado e até alguns deputados nessa audiência pública disseram que seria melhor construir um estádio em outro lugar. Eu, particularmente, acho que não dá para imaginar uma final de Copa do Mundo 2014 que não seja no Maracanã. E eu espero que o Brasil esteja lá. E que o adversário não seja o Uruguai, para não gerar nenhum trauma. Né? Mas André, eu acho que, agora, o parlamento tem um aspecto fundamental de, evidentemente, fiscalizar. Independente da relação de oposição ou de governo, nós temos que fiscalizar, temos que ter um olho clínico sobre os investimentos que estão chegando ali. É dinheiro, evidentemente, da população do Rio de Janeiro, é um patrimônio que vai ficar para o Rio de Janeiro. E temos que trabalhar muito para que o legado da Copa do Mundo e da Olimpíada fique para a população do Rio de Janeiro, inclusive a população mais pobre também. O grande problema do Pan-Americano, e o trauma do Pan-Americano me preocupa com relação à Olimpíada e Copa do Mundo, é que o Pan-Americano trouxe aparelhos na Barra da Tijuca e que ficam fechados. Né? Um legado que é uma dificuldade hoje para o prefeito Eduardo Paes resolver uma herança maldita da administração anterior. Veja ali a Cidade da Música, até hoje está lá, o prefeito tem uma herança que precisa resolver, que não foi da gestão dele, e isso pode ser um problema para a gente. Então, que as obras de Olimpíada e Copa do Mundo tragam benefício, respeito aos direitos humanos, e o interesse público acima, evidentemente, de interesses particulares, mas mais do que isso, um legado bom para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro. André, a sua expectativa qual é em relação a isso? Você está acompanhando também passo a passo essas obras e que tipo de avaliação? Porque os jornais, de maneira geral, a partir de declarações até do presidente da FIFA, alardeiam a hipótese de que o Brasil, no seu todo, está caminhando muito lentamente, muito vagarosamente em relação aos preparativos para a Copa de 2014. Não é uma crítica ao Rio de Janeiro, é uma crítica em relação ao país. As obras estão andando a passos de cágado e isso realmente traz apreensão. Bom, em relação ao Rio, o senhor acha que o Rio, diferentemente do resto do Brasil, está numa velocidade que nos tranquiliza? Olha, o brasileiro, né, numa forma geral, e aí a gente se inclui também, porque eu me incluo, a gente tem a mania de achar que vai dar tudo certo no final. Nós somos, né, otimistas por natureza. Falta de planejamento, e aí a gente sempre vê que a gente sofre essa crítica mundial nesse momento também. O Robson falou que uma coisa importante. As obras do Pan-Americano, quiseram agora, o César Maia quis fazer no final da gestão dele, o Parque Maria Lenk, por exemplo, ele quis passar para a gestão privada. Não conseguiu,
A única coisa do PAN que a gestão, que as entidades privadas, as empresas privadas quiseram gerir foi lá o estádio do Botafogo hoje. Um Engenhão. Quer dizer, o Maracanã está caminhando. A gente tem ainda... Você não acha que o Pan-Americano, diferentemente do que se espera agora para as Olimpíadas, trouxe um legado específico na questão esportiva, equipamentos esportivos? O que se espera das Olimpíadas, da Copa do Mundo, é muito além disso. Infraestrutura, mobilidade urbana, que nós esperávamos também. Nós esperávamos. Mas não houve. O legado que o Pan-Americano trouxe para nós foi na questão de segurança. Nós provamos ao mundo que podíamos e tínhamos condições de fazer um evento internacional aqui. A segurança começou a caminhar ali naquele momento e trouxe uma esperança, e a gente vê que a cada dia a segurança desenvolve, já entrou num caminho. A segurança do Estado já entrou num caminho. Quer dizer, tem alguns erros? Tem, natural. Tudo na vida tem erros e acertos, mas tem muito mais acerto do que erros. O que nós esperamos agora são as obras de infraestrutura, que as Olimpíadas nos traga realmente o metrô, né? Na Barra da Tijuca, por exemplo, como morador da Barra, eu sei a angústia que é sair da Barra da Tijuca. A gente casa e vai morar. Eu casei e fui morar na Barra. A maioria dos moradores da Barra são oriundos da Baixada ou da Zona Sul, que vieram para a Barra da Tijuca. E sair da Barra da Tijuca hoje, Ricardo, é um sufoco. Qualquer horário do dia. É verdade. Então, quer dizer, o que a gente espera? Que traga a linha amarela que suspunha que pudesse aliviar, hoje não está congestionada. Está congestionada. Então, o que a gente espera, que você falou aqui, o grande legado dessas Olimpíadas é a parte de infraestrutura. Nessa área da Copa também, a gente espera. Então, a gente está acompanhando, o Estado está ainda lento. Por quê? A lei de licitação pública, a lei de licitação pública, ela engessou muito também a administração, até porque criou tanto entrave que essa burocracia, de alguma forma, gera também, abre um espaço aí para dúvida sobre corrupção. É tão burocrático que às vezes a obra atrasa um ano, aí o camarada tem que fazer um aditivo, aí já vai logo para, não, isso já é corrupção. Tem sempre negócio em cima disso, assunto daqui a pouco. O deputado Robson Leite quer fazer uma observação. É importante para a gente ter uma ideia da grandeza da responsabilidade pública. A reforma do Maracanã, que é uma reforma imensa, chega na casa de 900 milhões de reais. A Cidade da Música, a obra mais inútil da história do Rio, da irresponsabilidade pública da administração anterior, custou aos cofres públicos 600 milhões de reais. Nem a iniciativa privada quer a Cidade da Música. É um problema hoje o atual prefeito fazer o quê com aquilo ali? Quer dizer, olha o tamanho da irresponsabilidade, o que você pode fazer de um legado. Por isso que a gente tem essa preocupação, o parlamento está antenado nisso, é evidente, tem que estar, um compromisso nosso, dependente do governo, para não só fiscalizar, mas colaborar com a sociedade fluminense com uma solução de um legado, transporte, enfim, moradia, algo positivo. No próximo bloco, eu queria saber, a partir do que você comentou aqui, qual é a posição de vocês em relação a essa onda de denúncias envolvendo prefeitos do interior, a começar pela posição da Câmara de Vereadores de Teresópolis, que destituiu por 90 dias, afastou por 90 dias o prefeito da cidade. O Jogo do Poder volta em 1 minuto hoje com participação dos deputados André Lazzaroni, do PMDB, e Robson Leite, do PT.